vento cortante soprava implacável enquanto a noite caía sobre o deserto. A areia fria se misturava ao suor de um homem que mal conseguia respirar. Seus passos eram trôpegos, suas pernas vacilantes. Ele já não tinha forças para continuar. O destino parecia selado. O silêncio ao redor era assustador, quebrado apenas pelo som de sua respiração ofegante. Seu corpo desabou e sua mente foi tomada pela certeza de que aquele era seu fim. Por um instante, tudo ficou embaçado. Ele sentiu a escuridão se aproximar. Mas então, um som diferente chamou sua atenção. Não era o vento, nem os gritos de um predador. Era algo mais firme, mais determinado. Um trote. Algo grande se aproximava. Forçando os olhos a se abrirem, ele viu uma figura imponente contra a lua. Um cavalo. Forte, imponente, quase místico. Ele não podia acreditar. Estava delirando. Como um animal surgiria naquele momento, naquele lugar desolado? Seria um acaso do destino ou algo além da compreensão humana? A esperança, que antes havia se apagado, ressurgiu como uma chama bruxuleante. O homem mal sabia, mas aquele cavalo não era um simples animal. Ele estava ali por um motivo. Estava ali para salvar uma vida. O homem não era qualquer um. Seu nome era Elias, um viajante experiente, um sobrevivente de inúmeras tempestades, alguém que conhecia a terra como a palma da própria mão. Mas desta vez tudo deu errado. Sua jornada, que deveria durar poucos dias, tornou-se um pesadelo. Ele perdera seu cavalo em um desmoronamento de terra. Seu suprimento de água havia secado. E agora, sozinho e sem forças, estava pronto para encontrar a morte. Elias tinha um passado marcado por desafios. Ele havia crescido entre montanhas e vales, conhecia os perigos da natureza, sabia que não se deveria errar. Mas mesmo os mais experientes podem falhar. E foi o que aconteceu. Ele subestimou o poder do deserto, acreditando que encontraria um riacho antes que sua sede o consumisse. Mas o calor não perdoava. O sol sugava suas forças e o tempo, antes seu aliado, se tornava um inimigo cruel. Agora, deitado na areia fria, ele se perguntava se havia chegado sua hora. Ele se lembrou da família, dos amigos, da promessa que fez de retornar, mas suas forças estavam esgotadas. O deserto havia vencido. Foi quando ele ouviu o som de cascos. Pare! Antes de continuar essa história incrível, me diga uma coisa. Você já sentiu aquele frio na espinha ao perceber que tudo pode mudar em um segundo? Que quando tudo parece perdido, algo inesperado acontece? Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer com Elias. Mas antes de revelar o que aquele som de cascos significa, eu preciso da sua ajuda. Se essa história prendeu sua atenção até aqui, imagine o que vem a seguir. Então deixe seu like agora, porque isso me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa. E comenta aqui, você já ouviu falar de histórias reais de animais que salvaram vidas? Eu quero saber. E o mais importante, se inscreva no canal agora. Ative o sininho, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego. O destino de Elias está nas mãos do inesperado. O que será que aconteceu depois desse som de cascos? Você não vai querer perder essa parte. Agora, sem mais demora, vamos continuar essa jornada. A noite avançava e o frio cortante substituía o calor escaldante do dia. O deserto era impiedoso. Para quem não estava preparado, significava uma sentença de morte. Elias sabia disso. Ele já não sentia suas pernas. A fome e a sede eram torturantes. Sua respiração era pesada. Ele mal conseguia manter os olhos abertos. Para piorar, os predadores estavam próximos. O deserto não era vazio. Ele sabia que os lobos noturnos começavam a farejar suas presas assim que o sol se punha. Com o corpo imóvel e sem armas, ele seria um alvo fácil. A escuridão trouxe consigo o medo. O silêncio do deserto era cortado apenas pelo uivo distante de uma alcateia. Elias engoliu seco. Seu tempo estava se esgotando. Ele tentava se manter acordado, mas seu corpo não obedecia mais. O frio tomava conta de seus músculos. Ele queria lutar, queria se levantar, mas não conseguia. Estava prestes a se render. E então, quando tudo parecia perdido, o som de cascos surgiu do nada. O deserto, cruel e implacável, preparava-se para reclamar mais uma vida.
Mas algo estava prestes a mudar o curso dessa história. Cada segundo se arrastava como se fosse uma eternidade. Elias sentia o desespero o consumir por dentro. Sua mente tentava lutar, mas seu corpo já não respondia. Ele sabia que não havia ninguém por perto, ninguém para ouvir seus gritos, ninguém para ajudá-lo. O silêncio absoluto era o pior de tudo. Ele não tinha ideia de onde estava, de quanto tempo lhe restava. Seus pensamentos oscilavam entre a realidade e a ilusão. Ele via sombras se movendo, ouvia sons distantes. Seria sua mente pregando peças? Ou já estava à beira da morte? A areia fria o envolvia como um túmulo antecipado. Seu peito ardia, seus olhos estavam pesados. Uma sensação estranha começou a tomar conta de si. O desespero se transformava em um tipo de aceitação. Ele queria dormir, apenas fechar os olhos. Mas foi então que aconteceu algo inexplicável. No meio daquele vazio infinito, um som forte, rítmico, ecoou na escuridão. Não era um predador, não era um sonho, era algo real. Cascos. Alguém ou algo se aproximava. Elias sentiu um fio de esperança acender dentro de si. O som dos cascos ficou mais alto. Elias, com grande esforço, tentou erguer a cabeça. Seus olhos se arregalaram ao ver a silhueta do animal sob a luz da lua. Um cavalo. O coração de Elias disparou. Ele piscou algumas vezes, tentando se convencer de que aquilo era real. Como poderia um cavalo estar ali, naquele lugar inóspito, sozinho? Quem o enviara? Ele se aproximava lentamente, sem medo, sem hesitação. Era quase como se o animal entendesse a situação do homem caído à sua frente. Elias tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Ele apenas ergueu a mão, como se pedisse ajuda. O cavalo não recuou. Pelo contrário, deu mais um passo à frente. Seus olhos brilhavam na escuridão, firmes e determinados. Era como se dissesse: levante-se. Elias não sabia se estava delirando ou se aquilo era um milagre. Mas uma coisa era certa: ele ainda tinha uma chance. Se conseguisse se agarrar àquele cavalo, poderia sobreviver. Elias continuava olhando para o animal com incredulidade. Aquele cavalo parecia diferente de qualquer outro que ele já tinha visto. Sua pelagem escura brilhava sob a luz da lua. Seus músculos eram fortes e seus olhos, havia algo neles. Inteligência, determinação. Era como se o animal soubesse exatamente por que estava ali. O mais estranho de tudo era que ele não tinha sela, nem sinais de que pertencia a alguém. Parecia um espírito livre, um ser vindo do nada, sem dono, sem origem. Mas então, por que estava ali? Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cavalo permaneceu parado, observando-o. Não fugiu, não se assustou. Qualquer outro animal já teria desaparecido na escuridão, mas ele ficou. Como se estivesse esperando que Elias fizesse algo. Tentando reunir forças, Elias estendeu a mão. O cavalo não recuou. Permitiu que ele o tocasse. Seu pelo era quente, um contraste com a frieza da noite. Pela primeira vez desde que caiu no deserto, Elias sentiu um fio de esperança. Aquele cavalo não estava ali por acaso. Ele estava ali por ele. Havia algo naquele cavalo que Elias não conseguia explicar. O animal não apenas estava ali, ele parecia querer estar ali. Como se soubesse que Elias precisava de ajuda. Como se tivesse sido guiado até ele. Elias passou os dedos pelo pescoço do cavalo, sentindo sua respiração firme. O animal não se moveu, não demonstrou medo. Pelo contrário, inclinou a cabeça suavemente, permitindo o toque. Os olhos de Elias se encheram de lágrimas. Ele sempre acreditou que os animais tinham um instinto poderoso, algo além da compreensão humana. Mas aquilo era diferente. Era como se o cavalo estivesse falando com ele, sem precisar de palavras. Um vínculo foi formado ali, no meio da escuridão e do frio mortal do deserto. Elias não estava mais sozinho. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele sentiu que ainda havia esperança. Mas havia um problema. Ele não tinha forças para subir no cavalo. E sem isso, continuar era impossível. Foi então que algo ainda mais surpreendente aconteceu. O cavalo, como se percebesse a dificuldade de Elias, agiu de uma maneira impressionante. Lentamente, ele se abaixou, dobrando as pernas dianteiras,
como se estivesse se oferecendo para ajudá-lo a montar. Elias arregalou os olhos. Nunca tinha visto um cavalo fazer algo assim de forma espontânea. Isso não era normal. Era como se o animal entendesse que ele estava fraco, que precisava de ajuda para se erguer. Cada movimento do cavalo era calculado, cuidadoso. Não havia medo, não havia hesitação, apenas determinação. Elias, com dificuldade, agarrou-se à crina do animal e tentou erguer-se. Seus músculos protestaram, sua mente gritava para desistir, mas ele não podia. Se aquele cavalo estava disposto a ajudá-lo, ele também deveria lutar para sobreviver. Com um último esforço, ele conseguiu se firmar sobre o dorso do animal. Não era confortável, não tinha sela, mas ele estava lá. Ele tinha uma chance. Agora só restava uma pergunta. Para onde aquele cavalo o levaria? O cavalo não esperou. Assim que Elias se firmou sobre seu lombo, ele se levantou e começou a caminhar. Seus passos eram fortes, decididos. Ele não vagava sem rumo. Ele sabia para onde ir. Elias tentou entender. Como aquele animal poderia saber onde encontrar ajuda? Ele próprio não tinha a menor ideia de onde estava, mas não tinha escolha. Ele precisava confiar no cavalo. A jornada começou. Elias sentiu o vento cortante em seu rosto. Seus olhos estavam pesados, mas se manteve acordado. O cavalo avançava com uma resistência impressionante. Ele não parava, não hesitava. A cada minuto, a esperança crescia dentro de Elias. Talvez ele realmente fosse sobreviver. Mas então, o primeiro obstáculo apareceu. O cavalo seguia um caminho firme, mas o deserto era traiçoeiro. O tempo estava contra eles. Elias sentia o frio se intensificar. Cada rajada de vento parecia cortar sua pele. Se não encontrassem abrigo logo, não sobreviveriam. O problema era que o deserto era vasto. A cada nova duna, Elias tentava enxergar algo que indicasse uma saída, uma vila, um rio, qualquer coisa. Mas tudo o que via era areia e escuridão. O cavalo não demonstrava sinais de cansaço, mas Elias sabia que mesmo o mais forte dos animais tinha um limite. E eles não podiam errar o caminho. O tempo passava e nada mudava. A esperança que havia se acendido começava a se enfraquecer novamente. Mas o cavalo ainda acreditava. Elias percebeu isso quando, de repente, ele começou a acelerar o passo. Algo estava à frente. E então, ele viu. Ao longe, um desfiladeiro surgia. O único caminho seguro seria uma trilha estreita que serpenteava ao longo da rocha. Mas havia um problema. Era perigoso demais. Se o cavalo errasse um único passo, ambos despencariam. Elias sentiu o coração disparar. Olhou para os lados, tentando encontrar outra rota, mas não havia. Era aquele caminho, ou nada. O cavalo parou por um instante, avaliando o terreno. Elias percebeu que ele estava analisando a situação. E então, sem hesitar, o cavalo seguiu em frente. A cada passo a tensão aumentava. As pedras se soltavam sob os cascos. O vento soprava mais forte, mas o cavalo não parava. Ele estava decidido a salvar Elias. O tempo passava e o cavalo continuava sua marcha determinada. Cada passo era uma prova de resistência. Elias, montado sem sela e debilitado, sentia o corpo pesar mais a cada minuto, mas o animal não demonstrava sinais de cansaço. O deserto castigava sem piedade. O vento frio chicoteava a pele de Elias. A areia se levantava formando pequenas tempestades. Mesmo assim, o cavalo avançava. Seu ritmo era constante, firme. Ele parecia conhecer cada curva daquele caminho inóspito, como se já tivesse passado por ali antes. Elias começou a se perguntar: como ele sabe para onde ir? Não havia pegadas, nenhuma pista. E, no entanto, o animal seguia em frente, determinado. O viajante olhou para o céu. As estrelas brilhavam como sempre, mas ele estava desorientado. A única certeza que tinha era essa. Aquele cavalo sabia o que estava fazendo, mas até quando ele aguentaria? Elias sabia que todo ser vivo tem um limite, e o deserto não perdoa nem os mais fortes. Se não encontrassem abrigo ou água logo, nem mesmo o cavalo resistiria. Então, como se respondesse a seus pensamentos, o animal mudou de direção. Algo estava à frente, algo que Elias ainda não conseguia ver. O silêncio do deserto foi interrompido por um som sinistro, um barulho distante, como se algo estivesse se movendo.
Elias ergueu a cabeça com dificuldade e tentou enxergar o que era. O cavalo também percebeu. Seus músculos se enrijeceram, seu trote desacelerou. Ele estava alerta. Algo estava errado. Foi quando Elias viu. A alguns metros de distância, uma sombra se movia. Pequena no começo, mas crescendo à medida que se aproximava. Algo ou alguém os estava seguindo. O coração de Elias disparou. Ele não tinha forças para lutar. Se fosse um predador, seria o fim. O cavalo permaneceu imóvel por um instante, avaliando a situação. E então tomou uma decisão. Ele disparou. O galope começou forte, rápido. A areia voava para todos os lados. Elias agarrou-se com o que lhe restava de forças. Ele não sabia o que era aquela sombra, mas confiava que o cavalo sabia. Agora era uma corrida contra o tempo. O cavalo acelerou ainda mais, enfrentando o terreno difícil. Elias sentia cada sacudida, mas não ousava soltar a crina do animal. O medo tomou conta dele, mas uma certeza crescia dentro de si. Aquele cavalo estava lutando por sua vida. Foi então que o pior aconteceu. Uma fenda enorme surgiu no caminho. Uma ravina que cortava o deserto como uma ferida aberta. Não havia para onde correr. Elias sentiu o desespero crescer. Eles estavam encurralados, mas o cavalo não hesitou. Com um movimento impressionante, ele impulsionou as patas traseiras e saltou. O tempo pareceu desacelerar. O vento cortava os ouvidos de Elias. O abismo abaixo era escuro, profundo. Um segundo parecia durar uma eternidade. E então, com um impacto violento, as patas dianteiras tocaram o outro lado. O cavalo deslizou um pouco, mas se firmou. Ele havia conseguido. Elias não conseguia acreditar. Ele olhou para trás, mas a sombra que os perseguia havia desaparecido. Eles estavam a salvo. O cavalo salvou sua vida. Agora Elias tinha certeza. Aquele cavalo não era comum. Não era apenas sua resistência, sua coragem ou seu conhecimento do caminho. Era algo além, um instinto sobrenatural, uma inteligência quase humana. O deserto ficou em silêncio novamente. Elias sentia o peito subir e descer, seu coração ainda acelerado pela adrenalina. O cavalo, por outro lado, parecia tranquilo, como se tudo aquilo tivesse sido apenas parte de sua missão. E então, ao longe, Elias viu algo. Uma luz. Era fraca, tremeluzente, mas estava lá. E o cavalo estava indo diretamente para ela. Com as últimas forças que restavam, Elias manteve-se firme no dorso do cavalo enquanto ele avançava em direção à luz. A cada passo, a esperança crescia. O brilho aumentava, tomando forma. Ele piscou, tentando se certificar de que não era um delírio. Então, finalmente viu. Uma pequena cabana de madeira, uma fogueira ao lado e silhuetas humanas ao redor. Pessoas. Elias tentou gritar, mas sua voz falhou. O cavalo não hesitou. Ele cavalgou diretamente para a entrada da cabana, parando apenas quando finalmente estavam cercados por rostos surpresos. Homens correram até ele, segurando-o antes que caísse. Ouviu vozes abafadas perguntando quem era, o que havia acontecido. Mas Elias não conseguia responder. Ele estava desmaiando. Antes que a escuridão tomasse conta, ele olhou uma última vez para o cavalo, e ele percebeu algo estranho. O cavalo estava indo embora. Horas depois, Elias acordou em uma cama quente. Alguém o havia coberto com um cobertor de lã. Sua garganta queimava, mas quando um homem lhe ofereceu um pouco de água, ele bebeu com avidez. As lembranças vieram como um turbilhão. O deserto, o medo, o cavalo. Ele se sentou com esforço e perguntou: "Onde está o cavalo?" O homem que o ajudava franziu a testa. "Que cavalo?" Elias piscou confuso. O cavalo que me trouxe até aqui." O homem trocou olhares com os outros. Então respondeu: "Nós não vimos cavalo nenhum. Você chegou sozinho." A mente de Elias girava. Como assim? Ele lembrava claramente de tudo. O trote firme, o salto sobre o abismo, o calor do animal contra sua pele. Como poderiam não ter visto o cavalo? Foi quando alguém falou: "Há uma lenda por essas terras. Um cavalo que aparece para salvar aqueles que estão à beira da morte, mas ninguém nunca conseguiu provar sua existência." Elias sentiu um arrepio. Ele tinha certeza do que viu. Ele não estava louco.
Mas então, o que era aquele cavalo? Elias sobreviveu, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Ele voltou ao deserto inúmeras vezes, procurando sinais do cavalo. Pegadas, pelos, qualquer coisa. Mas nunca encontrou nada. Ainda assim ele sabia. Aquele cavalo não era um animal comum. Ele era algo maior, algo impossível. E de alguma forma ele tinha aparecido para salvá-lo. O que você acha que realmente aconteceu? Foi um milagre? Um espírito guardião? Ou apenas o instinto de um animal extraordinário? Se essa história te emocionou, deixe seu like agora. Isso ajuda muito a trazer mais histórias incríveis como essa. E se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque você nunca sabe quando uma história assim pode mudar sua forma de ver o mundo. E agora, me conta aqui nos comentários. Você já ouviu histórias de animais que salvaram vidas? A história de Elias não é apenas uma história de sobrevivência. É um lembrete poderoso de que, nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, algo ou alguém pode aparecer para nos resgatar. Mas esse resgate nem sempre vem da maneira que esperamos. Aquele cavalo não era apenas um animal. Ele foi um mensageiro da esperança. Um guardião silencioso que apareceu no momento certo, guiou Elias através do deserto implacável e desapareceu sem deixar rastros. Seria ele um espírito ancestral? Um anjo disfarçado? Ou apenas um cavalo guiado por um instinto sobrenatural? A verdade talvez nunca seja descoberta, mas uma coisa é certa. Elias jamais esqueceria aqueles olhos firmes e determinados, aquele galope incansável, aquele salto impossível sobre o abismo. Talvez essa história nos ensine que, às vezes, o impossível acontece e que, mesmo quando acreditamos estar sozinhos, há forças além da nossa compreensão que podem nos salvar no último momento. Afinal, quantas vezes a vida já nos provou que o inesperado pode mudar tudo? E se um dia você estiver perdido, seja no deserto da vida, na dor da solidão ou na escuridão do medo, lembre-se dessa história. Talvez, quando menos esperar, um cavalo apareça para te guiar. E nesse momento, você entenderá que os milagres existem. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez seu coração acelerar, se trouxe emoção, esperança ou até mesmo arrepios, então eu te peço algo muito simples. Retribua esse momento. Deixe seu like agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como essa, que inspiram, emocionam e fazem a gente refletir sobre a vida. Se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você nunca mais vai perder histórias que podem transformar o seu dia e, quem sabe, até a sua maneira de ver o mundo. E eu quero saber, essa história te fez lembrar de algo? Você já viveu ou ouviu falar de animais que salvaram vidas? Comente aqui embaixo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas também. Hoje foi Elias que viveu essa jornada de transformação. Amanhã pode ser você. Então não vá embora sem deixar sua marca aqui. Seu apoio faz toda a diferença. Clique no like, inscreva-se e vamos juntos continuar essa jornada.